Olá, gatos! Tudo bem com vocês? Bom, gente, boa noite, né? Primeiramente, queria dizer que aqui na minha cidade está bem friozinho. Não sei se aí perto de ilha ou em ilha tá mais frio. Mas aqui tá bem friozinho, tá? E assim, a semana passada, né, a gente teve um probleminha com a questão do Google Meet, porque não tava conseguindo gravar, enfim. E eu queria saber de vocês, né? Se vocês, sei lá, mandam uma mensagenzinha para mim falar se vocês preferem que eu gravem assim, né? Que nem na tela, ou então na televisão, igual eu fiz na aula passada, falando sobre o sujeito. Tá bom? Eu espero que todos vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha sido ótima. E segundou, né, bebê? Então vamos lá, que hoje a gente vai passar a segunda parte, né, sobre orações, que é a parte do predicado. Então, lembrando, você tem que assistir a aula de sujeito, tá, queridos? Espero que vocês tenham assistido. E porque essa parte vai complementar a parte que a gente vai ter hoje. Eu vou passar aqui a apresentação da inteira. Perfect. E é isso. Já tá funcionando? Não. Agora que tá. Ah, já tá apresentando. Tá, então vamos lá, né? Bom, a gente vai dar continuidade aqui na parte de sintaxe, né? Então, a nossa primeira parte da sintaxe, a gente trabalhou sujeito e os tipos de sujeito que nós tínhamos, né? E eu pergunto para vocês, o que é um sujeito, né? E quais são os tipos desse sujeito? Como eles podem ser classificados? E aí tem lá os nossos 5 tipos de classificação de sujeitos. Aí vocês pensam aí, mentalizem quais são, que agora a gente vai precisar desse assunto para passar o quê? A parte do predicado. E aí eu pergunto, alguém já ouviu falar sobre predicado? Bom, predicado é tudo aquilo que a gente fala sobre o sujeito. Então, depois que a gente identificou o sujeito, a gente vai sobrar uma parte. Toda essa parte que sobrar, até um ponto da oração, vai ser considerada como um predicado. Então, predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito, é tudo aquilo que fala do sujeito, tá? E dentro dos predicados, assim como no sujeito, nós vamos ter algumas classificações. Por quê? Porque aí, depois de nós determinarmos quais são os tipos de sujeito, quais são os tipos de predicado, nós vamos entrar mais profundamente na parte dos verbos intransitivos, dos verbos transitivos, direto, indireto, assim por diante. Então, a gente precisa frisar bem o que é o predicado. Então, lembre-se bem, né? Para perguntar, o que é predicado, queridos? Predicado, então, tudo que fala do sujeito, tá? Basicamente é isso. E o predicado, ele é dividido ele é classificado em três tipos diferentes, que é o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Provavelmente, como vocês podem ver pelo nome, mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar ou não se lembram muito bem, sempre a gente consegue identificar mais ou menos o que significa a palavra e o que se trata. Então, se o predicado, por exemplo, o predicado é tudo aquilo que fala do sujeito, predicado nominal vai ser alguma coisa relacionada ao nome, certo? Predicado verbal vai ser algum predicado, alguma coisa que fala sobre o sujeito em relação ao verbo, e o predicado verbo nominal é que tem essas duas partes. Ok? Então, sempre quando vocês não conseguirem lembrar, ou vocês não souberem alguma coisa, sempre tentem decifrar a partir do que está sendo pedido. Porque, por exemplo, no vestibular, eles podem falar assim, identifique qual o predicado e classifique-o. E aí você vai ter que seguir as regrinhas. E é isso. Então, vocês lembrem desses tipos de predicado e dos tipos de sujeito. Então, vamos começar com a explicação. Como vocês podem ver, a parte dos tipos de predicado é uma parte bem simples, tá? Inclusive, a aula de hoje vai ser bem rapidinha. E porque a aula que vem a gente já vai começar com a parte dos verbos.
Então, a gente já precisa estar craque nessa parte dos tipos de predicado. Eu, particularmente, adoro essa matéria. Eu acho que sujeito e predicado é uma das matérias mais gostosas de estudar, porque é uma matéria que você consegue, não é muito difícil de você identificar ali. E você sabendo como utilizar e saber o que é o sujeito, o que é o predicado, te ajuda no restante das outras partes que nós vamos trabalhar na sintaxe. Então, vamos lá. Predicado nominal. Bom, o que é o predicado? Temos o sujeito. O predicado, então, é tudo que fala do sujeito. O predicado nominal, nominal refere-se ao nome. E tem as seguintes regras. A primeira regra geral, é que possui esse predicado, ele vai possuir um nome. Esse nome, normalmente, é um substantivo ou um adjetivo, como núcleo. Vocês lembram quando eu falei sobre sujeito, eu falei que dentro do sujeito nós temos o núcleo do sujeito, que é a parte essencial do sujeito. Por exemplo, as flores. As flores caíram. Qual que é o nosso sujeito? As flores. Qual que é o núcleo do sujeito? É só o substantivo flores, correto? Aqui vai acontecer a mesma coisa. A gente vai identificar qual que é o núcleo, qual que é a parte central do predicado. Não tem erro. E nesse caso, essa parte principal vai ser um substantivo ou um adjetivo. Substantivo são as palavras que nós estamos acostumados, adjetivo é uma qualificação, seja uma qualificação boa ou ruim. Tá vendo por que a gente precisa sempre estar separando e sempre estar atento, tanto as matérias que já foram passadas, porque elas sempre retomam. Adjetivo a gente viu na nossa primeira parte, nas classes gramaticais, lembram? Então, a gente vai sempre retomando as matérias anteriores. Bom, então a primeira regra geral do predicado nominal é que precisa ter um nome. Esse nome, então, substantivo ou adjetivo. A segunda regra é que esse predicado ele vai ser formado por um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Aí vocês vão olhar para mim e falar, tá, querida, mas o que é um verbo de ligação e o que é o predicativo do sujeito? Você pode me explicar? Não sei, nunca ouvi falar nisso, né? Bom, a gente vai falar sobre isso. E por último, indica estado ou qualidade. Então, nós temos essas três regras que vão qualificar o predicado nominal. Então, eu vou ter aqui, ó. Essa daqui é como se fosse a fórmula geral do predicado nominal. Então, decorem essa regrinha aqui. Que é você ter um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. É basicamente isso. E aí, eu vou explicar aqui. O que são verbos de ligação? Como o próprio nome diz, são verbos, né, que possuem e têm o dever de ligar o sujeito ao predicativo. Então, é ele que vai intermediar, ele que vai estar ali no meio do sujeito e do predicado, tá? Então, ele vai, predicativo, e ele vai estar ali ligando os dois. Quais são esses verbos, né? Os verbos de ligação, normalmente, são os verbos ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, e óbvio que tem alguns outros, porém, esses são os principais, mais utilizados, e principalmente o ser, o estar e o ficar são muito utilizados. Eles são verbos de ligação, como vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, a moça parecia espantada. Qual que é o nosso sujeito? A moça. Então, essa parte aqui, ó, parecia espantada, seria o nosso predicado. Qual que é o núcleo do nosso sujeito? Substantivo, moça, certo? E aqui, ó, no caso, nós vamos ter aqui, ó, parecia espantada. Como é que eu vou determinar que essa frase, ela tem um predicado nominal e não verbal, sendo que tem o verbo parecer aqui? Vocês lembram, então, que aqui, ó, a gente falou sobre predicativo do sujeito? Então, o predicativo do sujeito nada mais é do que a qualificação do sujeito. E o verbo de ligação vai estar ali justamente para ligar essa qualificação ao sujeito. Como vocês vão perceber, ó. A moça parecia espantada. O espantada seria o nosso predicativo do sujeito, seria a nossa qualificação do sujeito. Então, o verbo parecer está ligando o sujeito ao predicativo.
Por isso que a gente chama de predicativo do sujeito, porque é uma qualificação. Vocês vão perceber que sempre na frente do verbo de ligação vai ter alguma qualificação. Por exemplo, a rua estava silenciosa. Qual que é o nosso sujeito? A rua. Qual que é o núcleo do sujeito? Rua, né? E estava silenciosa seria o nosso predicado. Qual que é o nosso verbo de ligação? O verbo estar. E qual que é o predicativo do sujeito? Qual que é a qualificação do sujeito? Silenciosa. Então, o verbo estar está aqui ligando, né, o sujeito ao predicativo. E aí tem aqui, a mesa era de mármore. Então, aqui ele está qualificando, né? A gente tem a qualificação, o predicativo do sujeito, sendo qualificado, especificando qual que é o tipo de mesa. E aí tem aqui o verbo aqui presente. Ai, meu gato ali. Tem aqui o verbo presente para ligar o sujeito ao predicativo, certo? E aí, por isso que nós chamamos de predicado nominal, porque ele vai ter ali o predicado principal ali, o núcleo principal vai ser um nome. Então, no caso aqui, a moça parecia espantada, a principal coisa que tem ali, a principal qualificação que tem ali é a palavra espantada. No caso, a rua estava silenciosa. Silenciosa seria a nossa principal qualificação do predicado. Seria, no caso, o nosso núcleo, que a gente sempre fala, tem o núcleo do predicado e o núcleo do sujeito. Por isso que nós damos o nome de predicado nominal. E todas as vezes que nós tivermos esses verbos de ligação, possivelmente a frase será, a oração será e terá um predicado nominal. E aí tem alguns casos, né, em que o verbo ser ou estar, eles são impessoais, né, e constituem assim, sendo verbos de ligação e vêm acompanhados de um predicativo. Então, por exemplo, são 2 horas, é tarde, era noite, enfim. O verbo, no caso ser e estar, ele vem presente, eles continuam, mesmo assim, sendo uns verbos de ligação, mas eles são impessoais, né? Eles não têm ali o tom de pessoalidade, igual acontece aqui, por exemplo, ele está triste, né? Enfim, bom, essa é a nossa parte, então, do predicado nominal. Basicamente, no predicado nominal, o núcleo, ele vai ser sempre o nome. E esse núcleo, esse nome que vai dar a função ali de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Não se esqueçam, pelo amor de Deus, o predicativo do sujeito é a qualificação do sujeito. Então, o núcleo do predicado vai ser sempre igual ao predicativo do sujeito. E esses dois, ambos, né? Eles vão ser levados a quê? O que é predicativo do sujeito? Qualificação do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é o termo da oração que completa e caracteriza o sujeito. Então, ele vai dar sempre alguma qualificação, vai dar alguma coisa ali. E o que vai estar ali no meio? O que vai intermediar, né? O sujeito com essa qualificação? O verbo de ligação. Por isso que nós chamamos de predicado nominal. Facinho, né? Agora vamos para o próximo. Tem outros exemplos aqui, ó. A tristeza era mortal. Qual que é o nosso sujeito? A tristeza. Núcleo do sujeito, tristeza. Predicado nominal, qual que seria? Era mortal. E qual que é o nosso núcleo do predicado? Seria o substantivo mortal, tá? Então, nós temos aqui essa qualificação. Então, seria o nosso predicativo do sujeito. Beleza? E tem outro exemplo aqui, os príncipes viraram sapos muito feios. Nós sempre vamos identificar o nosso sujeito, em seguida, o núcleo do nosso sujeito e o nosso predicado. Após verificar o nosso predicado, a gente vai tentar identificar se tem algum predicativo do sujeito. Se tiver um predicativo no sujeito logo no final da oração, é porque essa oração ela tem um predicado nominal. Bom, se o predicado nominal, o complemento é um nome, no caso do predicado verbal, o complemento é um verbo. Então, o predicado verbal, ele ocorre quando o núcleo, a parte principal ali, essencial do predicado, é um verbo. Logo, não vai apresentar predicativo. Então, ou seja,
Se tiver predicativo, é o predicado nominal. Se não tiver, o predicado é verbal. E ele não vai, se ele não apresenta o predicativo, ele não apresenta a qualificação. Então, ele vai formar o quê? O que nós chamamos de verbos transitivos ou verbos intransitivos. Que a gente vai trabalhar na próxima aula. Mas, basicamente, é quando a gente vai ter ali uma ação específica. Por exemplo, Maria Antônia chegou. Qual que é o nosso sujeito? Maria Antônia. Qual que é o predicado verbal? Chegou. O núcleo do predicado? Chegou. Vocês conseguem verificar que tanto o predicado verbal quanto o núcleo do predicado é a mesma palavra? É o mesmo verbo? Por isso que a gente chama de predicado verbal. Por exemplo, aqui, ó. Sara correu a semana passada. Então, o nosso sujeito é Sara. O núcleo do nosso sujeito continuaria sendo Sara, tá? Predicado verbal. Correu a semana passada, seria o nosso predicado verbal. Qual que é o nosso núcleo do predicado? Correu. Por quê? Aí você fala, não, mas Rapunzel, como é que eu vou identificar se é o núcleo do predicado, né? Bom, vocês vão identificar pela seguinte forma. Quando o predicado é tudo aquilo que fala sobre o sujeito. E vai ter essa parte em específico que, se não tiver na oração, a oração não vai fazer sentido. Então, se nós tirarmos aqui o verbo correu, não vai ter sentido a frase. A oração ali vai perder total sentido. Assim como se nós pegássemos lá o predicado nominal e tirássemos ali o predicativo do sujeito. Não ia fazer sentido. A oração passa a perder o sentido. E é dessa forma que a gente consegue classificar em predicado nominal, em predicado verbal ou verbo nominal. Ok? E por fim, nós temos aqui predicado verbo nominal. Se predicado nominal eu tenho um nome no predicado verbal eu tenho um verbo, o predicado verbo nominal é quando vou unir os dois. Então, eu vou pegar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada regra e vou unir em um único predicado. Então, predicado verbo nominal. Basicamente, esse predicado ele vai precisar ter dois núcleos. Um núcleo vai ser um verbo e o outro vai ser um nome. Esse nome, lembrando que ele pode ser ali ou um substantivo ou um adjetivo. E é formado por predicativo, né? Com verbo transitivo ou intransitivo. Então, por exemplo, os velhos morreram doentes. Então, aqui, os velhos morreram doentes. Nós temos aqui os velhos sendo o nosso sujeito. Qual que é o nosso núcleo do sujeito? Velhos. Morreram doentes seria o nosso predicado. Como é que a gente consegue identificar que é um predicativo do sujeito com verbo intransitivo? Bom, aqui, predicativo do sujeito, então, eu vou ter aqui com a palavra doentes. E no caso, morreram aqui é o nosso verbo. Vocês se lembram que para ser um predicado nominal, o verbo precisa ser um verbo de ligação. E nesse caso aqui, o verbo morrer não se enquadra no verbo de ligação. Nesse caso, então, essa oração ela se encaixa como tendo um predicado verbo nominal. Por exemplo, o espetáculo foi considerado imoral. Então, qual que é o nosso sujeito? O espetáculo. Qual que é o nosso núcleo do sujeito? Espetáculo. Foi considerado imoral. Seria o nosso predicado. E esse predicado, como é que ele é determinado? Então, aqui, nós vamos ter, foi considerado imoral. Então, eu vou ter aqui um verbo e eu também vou ter o predicativo do sujeito, que é imoral, certo? Então, basicamente, é isso. O predicado verbo nominal, ele vai unir as duas regras. E aí eu trouxe aqui, ó, essa tabelinha, ela resume bem as regras do que cada tipo de predicado significa. Então, eu tenho aqui, predicado nominal, ele vai ter um verbo de ligação e eu vou ter o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É aquela parte, é uma palavra ali, né? Que é o núcleo do sujeito que vai qualificar o sujeito. Seja essa qualificação sendo um substantivo ou um adjetivo. Predicado verbal. Predicado verbal é tudo aquilo que eu falo do sujeito
Eu vou ter um verbo, mas esse verbo não vai ser verbo de ligação, tá? E sem predicativo, ou seja, eu não vou ter qualificação nenhuma do sujeito, vai ser realmente ali uma oração, uma ação, tá? E o predicado verbo nominal é basicamente a união das duas regras que nós vamos unir ali e formar a seguinte, né, assim, a seguinte regrinha. Então, esse predicado, ele não vai ter o verbo de ligação, ele vai ser um verbo comum, que nem no caso ali o verbo morrer, que nós falamos no exemplo anterior, mas ele vai ter um predicativo, ou seja, eu vou ter uma qualificação do sujeito. Então, basicamente, eu peguei um pouquinho de cada regra e formei o predicado verbo nominal. Então, vamos voltar aqui, ó. A multidão assistia ao jogo emocionada. Então, qual que é o nosso sujeito? A multidão, certo? Núcleo do sujeito, multidão. Nosso predicado, assistia ao jogo emocionada. E qual que seria o nosso predicativo? Nossa qualificação do sujeito? Seria aqui, ó, emocionada, né? Assistia ao jogo emocionada. E qual que seria o nosso verbo? Assistir. Assistir se engloba, se encaixa dentro de verbo de ligação? Não, né? Então, é um verbo comum. Nesse caso, então, nós classificamos essa oração como tendo o predicado verbo nominal. Bom, galera, eu falei que a aula ia ser rapidinha hoje, basicamente é isso. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês, tanto pela parte de sujeito quanto pela parte de predicado. Façam essas duas listas, porque semana que vem a gente vai entrar num assunto um pouco mais detalhado, que é justamente transitividade verbal. E que se eu começar hoje, a aula vai ficar muito extensa e vocês vão acabar podendo confundir um pouco as situações. Bom, é isso. Falei que a aula ia ser rapidinha. Deixa eu parar de gravar. A aula ia ser rapidinha, então façam essa lista de exercícios nesse tempinho que sobrou. E não se esqueçam de preencher o formulário de presença. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me mandem mensagens. Venham preparados, tá? Semana que vem, se vocês tiverem qualquer dúvida de sujeito ou predicado, me perguntem, porque a gente vai precisar deles para tratar transitividade verbal. Belezinha? Espero que vocês tenham uma ótima noite, que tenham aí ótimas aulas. E é isso, galera. Beijos, kisses e até mais.